partir de quando o e-social será obrigatório? Tá? Repito, você de repente está assustado, está todo mundo falando e só se fala nisso. Facebook vem na imprensa falada, na escrita do e-social, e você de repente está assustado. Opa, o e-social chegou agora. Não, o e-social não é novidade, certo? A primeira vez que o e-social foi citado na legislação já foi em 2013, houve uma emenda constitucional, e ali, inclusive, ele adequava a emenda constitucional para que as empregadas domésticas, elas agora, a partir de então, elas teriam os direitos de um trabalhador normal, porque antes elas não pertenciam a uma categoria econômica e tudo mais, e por isso que elas tinham uma legislação à parte. Então, lá em 2013, a legislação começou a se adequar, certo? Agora, na sequência, saiu algumas normativas, instituiu o e-social, e aí disse assim, que o governo vai exigir gradativamente, a partir de 2014, o e-social, tá? Nós estamos em 2018, então, nesses últimos 5 anos, estamos falando de e-social, tá? Então, o primeiro uso do e-social foi em 2015, pelas domésticas. Não que as domésticas usaram, mas isso foi usado em favor delas. Por quê? Ali em outubro foi a primeira folha de pagamento que as domésticas receberam pelo e-social. O pagamento foi em novembro, a base foi em outubro. A plataforma foi utilizada pela primeira vez e aí, então, nós inserimos os dados das, digamos assim, das domésticas nessa plataforma do e-social domésticas, e a partir de então foi acontecendo os pagamentos, o processamento da folha dela, os contratos, tudo pelo e-social, tá? Quando? Outubro de 2015. A partir de então, houveram várias prorrogações. Já na sequência, 2016, 2017, estava dizendo vai ser obrigatório o uso do e-social, tá? Foi prorrogado. Agora, nós estamos em 2018 e empresas já estão entregando o e-social. Portanto, o teste foi feito com as domésticas, ficou 2 anos para adequar. Agora, em 2018, as demais empresas estão entrando. E começou por quem? Pela pequena ou pela grande? Pela grande, claro, né? Então, as empresas com faturamento anual superior a 78 milhões, né? Elas já estão imprimindo suas folhas de pagamento pelo e-social. Elas tiveram lá em janeiro de 2018 alguns procedimentos, março alguns outros, e maio tornou-se obrigatória a folha de pagamento. Então, se alguém que você conhece trabalha numa empresa grande, que tem um faturamento superior a 78 milhões, certo? Já está sendo pago, a pessoa já está recebendo o seu salário processado pelo e-social. Tem algumas etapas que estão acontecendo, mas assim, o mais impactador é a folha de pagamento em si, tá? Então, o início da exigência do e-social foi escalonado, tá? Então, empresas com faturamento superior a 78 milhões foi iniciado em janeiro desse ano, 2018, e as empresas, provavelmente a tua empresa, das micro e pequenas empresas, elas foram colocadas para frente. Então, essas empresas iniciariam em julho, setembro e novembro. A partir de novembro, a tua empresa está obrigada a emitir folha de pagamento pelo e-social, tá? Quem que se enquadra nesse segundo grupo? Por exclusão, as empresas privadas que faturam abaixo de 78 milhões, tá? Então, digamos assim, lá em julho, que já aconteceu, o que era obrigatório fazer? Apenas informações relativas às empresas, ou seja, o cadastro do empregador e fazer o cadastro das tabelas vinculadas àquela empresa. Em setembro, que está acontecendo a partir de então, né? As empresas passam a ser obrigadas a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, que seriam os eventos não periódicos, como admissões, afastamentos, desligamentos, nesse sentido aí, tá? Então, setembro seria a segunda fase, tá? Então, abaixo de 78 milhões, estamos nos adaptando agora para que em novembro torne-se obrigatório o envio das folhas de pagamento. Aí tem outras fases, janeiro de 2019, que são alguns outros documentos relacionados ao e-social, mas o mais impactador é
conseguimos emitir a folha de pagamento agora em novembro, tá? Porém, em julho desse ano saiu uma alteração para quê? Quando as empresas forem, que estiverem enquadradas no Simples, tá? Lembrando, abaixo de 78 milhões, julho, setembro, novembro, os prazos que nós tínhamos, né, nesse cronograma. Só que saiu agora em julho uma resolução dizendo que se tua empresa está no Simples, ela pode ficar um pouquinho mais tranquila, que aquele prazo de julho, setembro, não precisou cumprir julho e setembro, mas de novembro precisa ter tudo pronto. Minha opinião, não deixe para a última hora, faça o quanto antes. Não começou ainda? Comece já, tá? Porque o que acontece? Já na sequência eu vou falar assim, por onde começar. Mas na realidade assim, eu li numa matéria publicada pela própria Receita Federal, que ao final de todo esse processo, quando inclusive as empresas públicas estiverem cadastradas, o que se espera é que 44 milhões de pessoas estejam vinculadas ao E-Social, tá? Então são 44 milhões de pessoas que, no caso, estão processando sua folha de pagamento ali dentro. São pessoas beneficiárias com isso, tá? É muita gente. Não deixe para a última hora. Vá fazendo o quanto antes. Já tenho notícias de que os determinados períodos do dia o sistema está com problemas. Claro, são muitos usando. Pense em deixar para a última hora. Então, repito, o que nós tínhamos que julho, setembro e novembro seria o cronograma para empresas com que faturariam menos de 78 milhões, certo? O que aconteceu? Veio uma prorrogação que as empresas do Simples, aquela fase de julho e setembro, adiariam, mas que tudo isso tinha que estar acontecendo em novembro, certo? Inclusive os MEIs, tá? Não deixe para novembro, faça antes. Certo? Minha dica, se puderem aproveitar, por favor, ok? E aí nós temos para o ano que vem os entes públicos, que vai começar a primeira fase dos entes públicos em janeiro, aí tem março e maio, que vem a folha de pagamento. Os entes públicos, na realidade, assim, é outra conversa, porque você, empresário, né, os teus funcionários são contratados com base nas normas da CLT. Quando eu falo de entes públicos, eles têm o Estatuto do Servidor Público. Cada prefeitura tem um estatuto. Eu ouvi numa outra palestra de uma colega que nós temos, em mais ou menos aqui no Brasil, em torno de 5.000 estatutos. Então, quais são as regras que eu vou precisar me adequar dentro dessa questão dos órgãos públicos, tá? É da CLT? Não. É do estatuto. Então, cada prefeitura vai ter que verificar se esse estatuto ela está cumprindo. Se de repente ali no meio também não tem o tal do jeitinho, tá? Que é com base no Estatuto do Servidor Público que as regras trabalhistas em relação aos seus servidores são cumpridas. E tudo isso precisa voltar para o E-Social, tá? Mas essa conversa com eles, com certeza, não se preocupe, mas só para vocês entenderem que não vai escapar ninguém. Repito, quando tudo estiver pronto, nós vamos ter em torno de 44 milhões de pessoas cadastradas no E-Social para tirar suas folhas de pagamento. É muita gente, né? Então, é nesse sentido que você precisa começar o quanto antes. Ideal se já tivesse começado, certo?